Tem crente chegado no Mé, e o Edir Macedo é um crente assim. Toma chopp, vinho e cerveja, conhaque, licor, cachaça e gin. E disfarça o bafo de onça, chupando bala de hortelã. Quando alguém vem lhe perguntar, ele diz: eu bebo porque as putas dá, porque as putas dá, porque as putas dá. Ele bebe porque as putas dá, porque as putas dá, porque as putas dá. Ele bebe porque as putas dá. E se beber, não dirija. Esclarecimento sobre os últimos acontecimentos na ilha de São Tomé e Príncipe. Há um ano atrás, aproximadamente, a igreja em Costa do Marfim vinha sofrendo vários ataques nas redes sociais. Mentiras, calúnias e, inclusive, também graves ameaças. Mentira! O bispo Vitor, responsável pela igreja, foi às autoridades em Costa do Marfim e denunciou esses ataques e essas ameaças. O que o bispo Gonçalves chama de ataque, o comedor de jornalista chama de ataque, são as denúncias que o pessoal da internet faz contra os crimes cometidos pelo Macedo e pela cúpula da IUD, como castração dos pastores, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro. Esse que é os crimes que Gonçalves está citando. E tantos outros que todos nós já sabemos quais. As autoridades policiais de Costa do Marfim iniciaram uma investigação contra os perfis falsos. A igreja não sabia. Tá vendo, gente? Aconteceu e apareceu a inocência. Eles são tão inocentes, são pessoas tão amáveis, tão puras, tão singelas. Aí, a inocência em pessoa. Eles não tinham conhecimento. A situação virou um inferno. Né? Foi dado um prazo a eles de uma semana para trazer o pastor para a cidade dele. Mas eles não estão nem aí, porque Macedo e a cúpula queriam usar esse pastor como exemplo. Então o que ele fez? Ele pediram uma semana e ficaram enrolando. O povo vai esquecer. Aí sabe o que houve, gente? O bolo desandou. Eles viram a merda que fez e viram com que aonde estão se meteram. Aí agora ele vem a público contar a história, porque o Macedo se esconde, que é o covarde mestre, se esconde na frente, coloca o segundo covarde aí para falar as besteiras como boi de piranha. Deram uma semana para apresentar, para dar uma informação ao povo de Santo Tomé, à família, todos, compadres, amigos, para saber a informação do pastor lá fora, pelo menos ouvir a voz. Tu estás de acordo? Dentro de uma semana, ninguém ouviu a voz do pastor que está preso. Uma semana, ninguém veio explicar como é que isso ficou. O pessoal ficou todo o tempo lá à espera de informação. Ninguém transmitiu essa informação. Acha correto isso? É assim, para começar, eu acho que essa igreja é uma igreja de banho. Então a querer dar banho ao Santo Tomense, mas nós Santo Tomenses não somos burros. Quem estava por trás daqueles perfis? Então começou-se um processo contra as plataformas, Facebook e outras, que colocavam os vídeos e as informações de ameaças, de calúnia e de difamação. Gente, mais uma mentira do Gonçalves, o comedor de jornalista. Mais uma mentira. O Facebook e o Twitter cagueandam para eles. Tanto no Facebook como no Twitter a gente pode botar imagem e áudio que passa tranquilo. E vídeo passa tranquilo. Não precisa alterar, não precisa parar a imagem, não precisa fazer nada. Passa batido. Eles cagueandam para
para Iurde. O problema continua sendo o YouTube, que provavelmente eles pagam alguém lá dentro. Depois de algum período de investigação, a polícia chegou então ao crime. Chegou a quem estava por trás dos perfis falsos. Um pastor da Igreja Universal, um pastor santomense, um pastor em atividade, estava por trás. A polícia então abriu um procedimento e a justiça mandou prender o pastor. Mandou prender há cerca de um mês. Nós, quando soubemos que era o pastor, ficamos realmente decepcionados. Gente, toda essa conversa fiada, todo esse falatório, é somente para justificar a morte do garoto, que Macedo é diretamente responsável. Macedo e toda a cúpula da Iurde, eles são diretamente responsáveis pela morte do garoto, porque eles falaram que iriam levar o rapaz para o país dele, para a ilha lá, mas o que eles mentiram? Então Macedo é responsável. Toda essa conversa fiada, gente, é para convencer e para colocar na cabeça do povo da seita lá de dentro, obreiros, membros, que Macedo não tem culpa. Foi um procedimento da polícia. A instituição não tem nada a ver. Mentira, gente. Já havia sido solicitada a transferência do pastor. Mas eles são covardes, gente. Eles são abusados. É por isso que eles gostam da política, para unir o dinheiro com o poder. Vocês podem ver o Clodomiro lá, falando dos envelopes. O que o Clodomiro fala? Porque os envelopes vão dar até Jesus voltar. Porque é isso, gente, que nos prevalece. É isso que nos fortalece. É isso que nos faz sobrepor os nossos inimigos. Entendeu, gente? Os envelopes são o dinheiro. É o dinheiro que dá esse poder a eles, gente. Enquanto vocês não parar de dar dinheiro a eles vão ter poder. É isso. Jamais esperávamos isto, porque nós não entramos com ação contra nenhum pastor. Nós não mandamos prender nenhum pastor. A polícia, a Justiça de Costa do Marfim investigou, abriu o processo de prisão e o pastor está preso. Gente, no início do vídeo, esse tralha, esse lobo, esse lixo, gente, ele se trai num pedaço de 5 minutos de vídeo, gente. Ele falou que o bispo Vitor comunicou à polícia os crimes cometidos nas redes sociais. Abriu-se uma ocorrência e tinha um agravante, as ameaças. Então tinha ameaça de vídeo sobre a vida do bispo. O cuzão, o bundão, o medroso, foi o primeiro a fugir, o da cu. Quando a esposa desse pastor voltou para São Tomé e Príncipe, então iniciou-se um processo pela libertação desse pastor. A igreja foi procurada e a igreja foi chamada lá na Assembleia dos Deputados para dar explicação. E para começar, eu estou aqui agora, nesse momento, a partir do momento em que eu vi que um miúdo, uma criança de 12 anos foi baleada na cabeça mortalmente. E o pastor, a igreja, o bispo, Edir Macedo, tem que trazer São Tomé para a terra dele. Se é uma igreja de Deus, tem que agir como tal. Não é agir como cordeiro, mas é lobo. O bispo Rangel compareceu e explicou que não foi a igreja quem mandou prender o pastor, foi a justiça. A igreja apenas denunciou as agressões, os ataques que vinha sofrendo nas redes sociais, sem saber quem eram os agressores. Mas quando descobriu que era um pastor da seita e
qual era o procedimento certo a ser feito? Mandava o pastor ir embora e que retirava a queixa. Mas não, Macedo e a cúpula da IURD queriam usar o pastor Ludmilo como exemplo. Esculachou a esposa dele, esculachou ele, só que se deu mal, porque na ilha o povo destruiu os templos de merda do Macedo. O que esse cara tá fazendo é só se desculpar, é só fingir, é só falar merda. O que vier na mente dele, que for a favor dele, vai falar. Esse merda, comedor de jornalista. Os deputados não se conformaram e deram 8 dias para a igreja trazer o pastor de volta. O bispo respondeu a todos os questionamentos, inclusive dizendo que não foi a igreja quem prendeu o pastor. Não foi a igreja quem prendeu. Os deputados saíram dessa comissão, deram entrevistas, falando sobre o prazo, falando sobre a volta do pastor, que eles exigiram da igreja a volta do pastor. E a população, quando o prazo já estava vencendo e o pastor não voltou, porque a igreja não tem poder para tirar um pastor da prisão. Ah, lixo, Gonçalves, vocês não são polícia, bem que vocês queriam, mas vocês não têm poder para prender ninguém. Vocês têm dinheiro para processar, mas prender vocês não têm não, cara. Então você não prende ninguém, bastava tirar a queixa e libera o pastor. Ó, tá falando mal? Então vai falar mal em outro lugar. Mas não, vocês queriam usar o pastor como exemplo, zoar ele e a esposa e pagar o preço, seus merda. A população, então, inflamada, foi até as igrejas, 8 igrejas, e destruiu as igrejas, inclusive a sede, a catedral. Se fodeu. Oh, meu pai. Entrou, incendiou, saqueou, enfim, barbarizou. Nós fomos às autoridades da ilha, pedimos inclusive segurança, porque já estava esse clima. Alguns policiais foram, mas não foi o suficiente para conter a multidão. Graves ameaças estão sendo feitas. Nós estamos retirando os pastores estrangeiros, angolanos, moçambicanos, brasileiros, enfim, que estão lá na ilha. E estamos também em Costa do Marfim, dando assistência ao pastor que está preso para a sua liberação. Mentira! So anytime you stop me, you want your